uma das maiores redes varejistas do Brasil, controlada por alguns dos homens mais ricos do país. Uma empresa que, desde o início do ano, protagoniza um dos maiores escândalos contábeis do mundo empresarial nacional. Uma fraude bilionária que ainda é investigada e virou palco de uma série de disputas e trocas de acusações entre agentes poderosos. Eu sou Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Dia em que envolvidos no caso Lojas Americanas trocaram acusações sobre a responsabilidade pela fraude multibilionária da empresa. A rede varejista está em recuperação judicial, sendo investigada em várias frentes que buscam os responsáveis por aquele que é um dos maiores escândalos contábeis do país. O capítulo mais recente envolve o Miguel Gutierrez, que foi presidente da Americanas por 20 anos. A nova diretoria da rede acusa o executivo e outros ex-diretores de serem os responsáveis pela fraude. Já o Gutierrez tem dito que não tinha conhecimento das manobras contábeis e joga a responsabilidade nos três principais acionistas das Americanas, dizendo que eles se envolviam diretamente em decisões financeiras. Esses acionistas são o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles, que estão entre os homens mais ricos do Brasil. Os três, que são donos do fundo de investimentos 3G Capital, dizem que não sabiam de nada sobre a fraude. O caso Americanas é investigado por uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara, que está prestes a encerrar os seus trabalhos. O caso também é apurado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, um órgão ligado ao Ministério da Fazenda que regula o mercado de capitais e pode aplicar sanções administrativas. Em paralelo, a Polícia Federal e o Ministério Público investigam suspeitas de crimes como uso de informação privilegiada e manipulação de mercados. A recuperação judicial se dá quando uma empresa não consegue honrar suas dívidas nem fazer acordo com seus credores, e a justiça entra no jogo para mediar. A empresa suspende o pagamento das dívidas, continua operando, ganha tempo para se reorganizar e apresenta um plano para arcar com o que deve. Um juiz negocia e organiza a ordem de recebimento dos valores. É um processo que existe para evitar a falência da empresa. E é um processo demorado, ou seja, os credores podem demorar a ver esse dinheiro. No plano da recuperação judicial iniciada em janeiro, a rede varejista apresentou dívidas que somam cerca de 40 bilhões de reais. Os credores da Americanas são vários, desde pessoas que precisam receber valores ligados a dívidas trabalhistas, até o poder público, empresas de tecnologia, fornecedores e alguns dos maiores bancos do país. O banco para o qual a Americanas mais deve dinheiro é o Bradesco. São quase 5 bilhões de reais. Também em janeiro, o banco entrou com uma ação na Justiça de São Paulo, pedindo produção antecipada de provas, que seria o acesso a documentos da empresa que poderiam comprovar a fraude. O principal objetivo do Bradesco é responsabilizar os três acionistas do 3G Capital. Na semana passada, o banco protocolou uma petição questionando a posição pública dos três bilionários de alegado desconhecimento. A instituição financeira afirmou que eles tinham sim influência nas decisões da empresa. Nessa segunda-feira, o portal UOL publicou uma reportagem com informações sobre os depoimentos do Miguel Gutierrez, o ex-presidente das Americanas, à CVM e à Polícia Federal. O executivo aparece dizendo que tinha muito contato principalmente com o Beto Sicupira, que era presidente do Conselho de Administração. Você ouve um trecho da fala do Gutierrez à CVM, que foi feita em março e está num vídeo que foi publicado agora pelo UOL. O Beto era meu chefe. Em toda a interligação era através do Beto como ele meu chefe, e o Beto saiu da chefia do Conselho em 2020, que foi um plano programado em 2019, que ele ia sair para depois eu ir para o Conselho novamente. Então, nesse período, o meu contato com o Beto sempre foi muito intenso, normal. O Beto gosta muito do negócio, ele já foi presidente das Americanas muito tempo. Na semana passada, o Gutierrez já tinha mandado um depoimento por escrito para a CPI da Americanas afirmando coisas parecidas. Ele disse que o Lemann, o Teles e o Sicupira participavam ativamente do cotidiano da Americanas e que a atuação mais direta era justamente na área financeira.
Também diz que a varejista quer proteger o trio de acionistas e direcionar a responsabilidade aos ex-diretores. O Gutierrez tem passaporte espanhol, além de brasileiro, e, segundo advogados, está em Madrid fazendo um tratamento médico. Numa resposta na Justiça e numa nota divulgada nesta segunda-feira, a gestão atual da Americanas respondeu às falas do Gutierrez e criticou o Bradesco. A varejista acusou o ex-presidente da empresa de mentir e de fazer um conluio com o banco. Disse que enviou documentos que demonstrariam conhecimento de Gutierrez da fraude, voltou a responsabilizar o executivo pelo esquema e disse que o banco quer prejudicar os outros credores que estão negociando as dívidas via processo de recuperação judicial. A assessoria do Miguel Gutierrez afirmou que a Americanas está tirando documentos de contexto para acusá-lo de conhecer a fraude e que isso já havia sido feito durante o depoimento de executivos na CPI da Câmara. O Bradesco não comentou o caso oficialmente. São várias as divergências entre as versões da fraude que vieram a público até agora, como a da própria Americanas, a do Gutierrez e a de auditores externos que são responsáveis por identificar esse tipo de fraude. A guerra de versões pode atrapalhar os acordos necessários para fazer avançar a negociação da recuperação judicial, segundo credores que conversaram em reservado com o jornal Valor Econômico. O escândalo da Americanas eclodiu em 11 de janeiro de 2023, quando a empresa emitiu um comunicado discreto ao mercado dizendo que havia encontrado inconsistências em lançamentos contábeis. Havia um rombo no balanço da empresa estimado em 20 bilhões de reais. A Americanas não especificou o período de duração do problema, apenas que aconteceu ao longo dos anos, e nem deu muito mais detalhes. Disse que os problemas estavam no registro de dívidas relativo ao que se chama de risco sacado. O risco sacado é uma operação financeira em que um banco assume o pagamento de uma empresa a um fornecedor. Desse modo, a empresa não fica devendo para o fornecedor, mas sim para o banco. Além dos problemas contábeis, a empresa também anunciou naquele momento a renúncia do então presidente, o Sérgio Rial, que tinha acabado de assumir o cargo para substituir o Miguel Gutierrez. O Rial não ficou nem 10 dias na presidência da Americanas. Ele disse que pediu demissão quando encontrou a situação dos balanços. Você ouve agora um trecho do depoimento dele na CPI da Americanas na Câmara, em março. Eu extraía a conta-gotas as informações dia após dia, de maneira incessante com o ex-diretor financeiro. Não havia uma predisposição, deixa eu lhe explicar tudo o que aconteceu, deixa eu lhe explicar tudo como aconteceu e por que aconteceu. Nada disso. Nada disso. O que eu sabia é que a empresa tinha muito mais dívida bancária do que havia reportado. E o que eu não sabia, como conseguiram fazer isso durante tanto tempo e por quê. Em 19 de janeiro, a empresa entrou em recuperação judicial, registrando as dívidas de cerca de 40 bilhões de reais, incluindo aí os 20 bilhões do rombo original. Só em junho, a Americanas admitiu pela primeira vez que o problema era um esquema de fraude. A conclusão foi publicada junto com uma análise de documentos por assessores jurídicos da empresa, que diz que havia duas fraudes centrais. Uma era a manipulação do tal risco sacado. Os empréstimos tomados junto aos bancos deveriam ser registrados como dívida financeira, mas eram categorizados no balanço como um pagamento a fornecedores. O segundo esquema envolvia fraudes na hora de anotar no balanço os valores de contratos de marketing com fornecedores. Era um esquema que acontecia em paralelo e ajudava a mascarar o primeiro esquema. As fraudes tiveram dois efeitos principais sobre os números da empresa. Reduziu de forma artificial a dívida e inflou falsamente o lucro. Segundo a atual gestão da empresa, esses dois movimentos tinham como objetivo aumentar o preço das ações da Americanas na Bolsa de Valores e permitir que os diretores da varejista recebessem bônus baseados nos lucros. Acionistas também foram beneficiados no primeiro momento com a distribuição de dividendos. A Americanas era a varejista brasileira que mais distribuía esse tipo de pagamento aos acionistas. Como a gente já falou, os principais acionistas da Americanas são o trio fundador da 3G Capital, fundo de investimento que também tem participação na Ambev e no Burger King. O Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles e o Beto Sicupira são donos de algumas das maiores fortunas do Brasil, variando posições no top 10 de rankings de mais ricos, como o da revista Forbes. Juntos, eles detêm cerca de 30% das ações da Americanas. O trio controlou as Americanas dos anos 80 até 2021, quando a empresa passou por uma reestruturação societária em meio à fusão com a B2W, uma holding dona de marcas como Submarino e Shoptime. Os três deixaram de ser acionistas majoritários, mas continuaram com uma parte importante da empresa,
E o espaço no conselho, o que fez deles acionistas de referência. Segundo a própria Americanas, as práticas que levaram ao rombo tiveram início quando o trio ainda era controlador da empresa. Os três perderam cerca de 3 bilhões de reais com a queda brutal no preço da ação da Americanas depois que o escândalo eclodiu. Eles costumam bater nesse ponto quando se defendem das acusações de que sabiam da fraude. Também dizem que ao longo dos anos investiram mais na empresa do que receberam de dividendos e lembram que o plano de recuperação judicial prevê que eles coloquem 10 bilhões na Americanas. Mas mesmo com o baque do escândalo, até agora, em 2023, o patrimônio líquido deles cresceu, segundo a revista Forbes, que faz esse tipo de acompanhamento no mundo todo. Os sócios do 3G agora enfrentam uma crise de reputação. Os três são famosos por levar para empresas que assumem um modelo de gestão muito baseado na busca agressiva por resultados e em corte de gastos. Eles eram celebrados no mundo empresarial brasileiro pelo que sempre foi vendido como uma cultura corporativa que privilegia a meritocracia. Esse modelo agora está sendo criticado até por agentes do mercado que atribuem a fraude a essa visão do capitalismo selvagem. Na ação para cobrar suas dívidas, o banco BTG escreveu, abre aspas, ocorre que o modus operandi dos bilionários do 3G parece ser sucesso a qualquer custo, ainda que isso cause qualquer tipo de prejuízo ao mercado, fecha aspas. A CPI da Americanas começou em maio na Câmara para investigar o rombo bilionário na varejista e deve ser encerrada sem avançar na apuração do escândalo. O deputado federal Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, leu em 5 de setembro o relatório final. O documento não considerou o depoimento por escrito que o Miguel Gutierrez tinha enviado um dia antes, segundo Chiodini, por falta de tempo para a análise. O relatório não aponta responsabilidades e diz que não foi possível identificar de forma precisa os autores da fraude. Propõe alguns projetos legislativos para tentar melhorar a fiscalização e evitar futuras fraudes. A CPI está para acabar. E os deputados da comissão vão analisar agora o relatório final, texto do relator, e podem aprová-lo ou rejeitá-lo, apresentando inclusive uma versão alternativa. Alguns parlamentares articulam apresentar um novo texto. A principal crítica ao relator, que une partidos da esquerda à direita, é não ter convocado os 3 maiores acionistas da Americanas. O presidente da CPI, Gustinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe, foi cobrado por colegas a chamar o trio de bilionários para depor. Ele respondeu dizendo que a maioria não quer a convocação, que não via motivos para ouvir os 3 e que não iria convocá-los para fazer pirotecnia. Como a gente viu nesse relato do Durma, a gente está lidando com figuras poderosas. Do outro lado da moeda estão alguns dos principais perdedores com o esquema e que nem sempre aparecem nessas trocas públicas de acusações. No seu plano de recuperação judicial, a rede varejista apresentou uma lista de mais de 8 mil pessoas físicas ou jurídicas com dinheiro a receber. Tem muito mais gente aí do que grandes bancos privados. Isso, além do impacto na própria empresa. Até maio, a rede tinha fechado 29 lojas e demitido 5 mil pessoas. Muitos desses ex-funcionários vão depender da recuperação judicial para receber dívidas trabalhistas. O mesmo acontece com fornecedores que tinham pagamentos a receber. Outros impactados são fornecedores que foram atingidos pelo colapso repentino da empresa em 2023 e perderam negócios. E tem ainda investidores que compraram ações achando que a saúde financeira da empresa era outra e perderam dinheiro quando o escândalo eclodiu e os papéis derreteram na bolsa. O caso afeta até outras varejistas que tiveram o acesso ao crédito reduzido. É um efeito dominó que gera impactos que, assim como as diferentes acusações, ainda estão aparecendo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no fim de semana na Índia para a cúpula do G20. Afirmou que o presidente russo Vladimir Putin não será preso caso venha ao Brasil para participar da próxima edição do evento. Depois, o Lula recuou. Diz que qualquer decisão sobre isso cabe à justiça e não a ele. Tudo isso tem a ver com um mandado de prisão contra o russo emitido pelo Tribunal Penal Internacional. O redator Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, o que prevê esse mandado do Tribunal Penal Internacional? Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão para o presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra sob acusação de deportação ilegal de crianças ucranianas durante a invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.
O Kremlin nega as acusações e deixa que não reconhece a jurisdição do tribunal. A Rússia não é signatária do TPI, então Putin não poderia ser preso no país, mas ele pode ser detido caso viaje para algum país membro. Por este motivo, o presidente russo não viajou à reunião dos BRICS na África do Sul em agosto. A África do Sul, assim como o Brasil, é signatário do tribunal e, portanto, um não cumprimento de um mandado de prisão, como sugeriu Lula, seria considerado uma violação às regras do tribunal. E, Marcelo, como exatamente atua o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional funciona desde 2002 e é responsável por investigar e julgar pessoas acusadas de crimes de guerra, genocídio, agressão contra outros países e crimes contra a humanidade. A Corte conta com 18 juízes de países membros diferentes e só pode julgar casos posteriores à sua criação e em casos de omissão da justiça dos países. Atualmente, tem 123 países membros, incluindo todos os países membros da União Europeia e da América do Sul. Já os Estados Unidos, Rússia, China e Índia não são membros. O Brasil é membro desde 2002. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Na descrição desse episódio tem um link com um desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas via Google. O Ministério da Gestão quer criar um concurso público unificado, uma espécie de Enem do funcionalismo federal. Também tramita no Congresso um projeto de lei para regular os processos de entrada no serviço público. A Isabela Cruz escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública entre os temas de cobertura. Isabela, o que está na mesa como proposta para aprimorar os concursos? Os órgãos federais têm até o final deste mês de setembro para dizer se vão aderir a esse concurso nacional unificado. A adesão é voluntária. A partir daí, o governo vai ver quais são as necessidades de contratação de cada um e, assim, vai ter como estruturar melhor essa proposta. Os planos são de lançar em dezembro um edital para o exame para que ele ocorra em fevereiro, talvez março de 2024. A ideia é que pelo menos as primeiras fases dos diversos processos seletivos federais passem a ser uma única prova. Aí o candidato escolhe um bloco temático, tipo administração e finanças públicas, ou setores econômicos, infraestrutura e regulação, e disso a ordem de preferência para as vagas abertas relacionadas à área escolhida, mesmo que em pastas diferentes do Executivo Federal. Depois, cada órgão pode acrescentar o que mais vai exigir do candidato. Falando nisso, um projeto de lei aprovado na Câmara no ano passado, agora tramitando no Senado, pretende criar uma lei geral de concursos e dar mais flexibilidade para que os gestores inovem nesses processos seletivos, com entrevistas, provas práticas e coisas do tipo. Até seleção online o texto prevê. Eu falei com o Fernando de Souza Coelho, professor de Administração Pública da USP e especialista nesse tema do recrutamento de servidores, e ele apontou que mudanças são realmente necessárias. Hoje, o custo de pagar várias taxas de inscrição e viajar pelo Brasil para fazer as provas acaba sendo proibitivo para muita gente. Além disso, segundo ele, os concursos viraram um gargalo no país, que vive já faz tempo uma onda concurseira, mas que ainda tem dificuldades em várias áreas para selecionar pessoas de fato vocacionadas ao serviço público. O texto na Ponto Futuro mostra os potenciais e desafios dessas mudanças que estão sendo discutidas. Você pode ler o texto da Isabela no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. A troca de acusações no caso da fraude contábil da Americanas, passando pelas declarações do Lula sobre o Tribunal Penal Internacional e terminando com as propostas para aprimorar os concursos públicos, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini e Isabela Cruz e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.